Boa noite, minhas maravilhosas, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa live da semana, quinta-feira. Nossa, a semana tá voando, né? E hoje já é quinta-feira, é a nossa live temática e trouxe um assunto super doce, a nossa querida ou temida açúcar. Então, gente, hoje vamos falar por que é tão difícil ficar sem açúcar. Eu quero saber de você também, é difícil ficar sem açúcar? Eu vou dar uma passeada aqui pela história do açúcar, eu vou explicar para vocês a trajetória do açúcar e com isso a gente vai chegar lá por que é tão difícil ficar sem açúcar, mas eu quero que você já me diga aí se você tem muita dificuldade de ficar sem açúcar, tá bom? Tem motivos fisiológicos, mas tem outros motivos também que são tão importantes quanto. Eu vou começar a contar a história do açúcar, porque, gente, sem história, sem a gente conhecer o que tem por trás de qualquer coisa, fica muito mais difícil. Então é super bom a gente ter clareza, né? De onde vem esse contexto? Você sabe de onde veio o açúcar? Como o açúcar surgiu? Eu não vou entrar em detalhes, não se preocupe, mas eu vou dar uma passada pela trajetória de como chegou o açúcar aqui e quais são as nuances dos bastidores, o porquê que é tão difícil a gente ficar sem açúcar, ou de repente você acha que não é tão difícil ficar sem açúcar, mas tem alguns detalhes que você vai descobrir. O motivo que você é tão difícil ficar sem açúcar, mesmo quando você acha que você está ficando sem açúcar. Olha só que verdade. Não usa açúcar, Raimundinha? Olha, vamos falar sobre isso. Guarda a sua resposta aí, porque você vai perceber que não é verdade isso que você está me dizendo. Porque, mas guarda. Eu vou dizer para você porque e a gente vai chegar lá. Bom, maravilhosos, olha só. O açúcar surgiu, começou a aparecer, na verdade o açúcar sempre existiu, né? Porque o açúcar nada mais é do que a sacarose, que são moléculas de glicose e frutose, né? E isso aí a gente sempre consumiu, sempre a humanidade, desde a época da pré-história. A gente consumiu açúcar, mas num formato diferenciado, não nesses grãozinhos cristalizados que nós conhecemos hoje. Todas as vezes que a gente fala de açúcar, vem no seu imaginário, de forma direta, esse grãozinho que você coloca aí no seu café, no seu suco, né, no seu bolo. E aí, inclusive, eu tenho certeza que a Raimundinha falou sobre ela não usar açúcar por causa dessa açúcar que ela está pensando aí. Mas calma aí, não vamos atropelar o assunto. Bom, desde sempre o açúcar esteve presente na humanidade, porque as frutas e os vegetais existem e eles têm açúcar. Mas o açúcar, dessa forma que a gente pensa, né, que a gente materializa, essa construção social que trouxe o açúcar dessa forma cristalizada, surgiu, os princípios dela, surgiu lá no século V, lá na Índia. Veja bem. E aí, na Índia, eles começaram a conseguir processar da cana, que ainda não era cana de açúcar, era só cana, as moléculas já gerando um formato de açúcar. Mas só foi lá no século VII que os árabes conseguiram fazer um processo mais apurado e realmente criou esse procedimento meio, né, ainda não industrializado, mas um processo mais perto do açúcar que nós temos hoje. E aí onde foi o açúcar foi um boom, né? Eu tenho certeza que vocês devem se lembrar disso, mas quem não se lembra, nós tivemos as Índias aí, né? Aquele grande movimentação das especiarias, né? Que nós tivemos aqui no Brasil, quem estuda a história do Brasil, né? Já ouve falar das especiarias, esse processo de navegação da Índia, e o açúcar fez parte desse processo, que foi realmente quando os árabes, quando chegaram na Índia, conheceram já esse processo aí que os indianos já tinham de início, melhoraram esse procedimento e usaram isso como uma especiaria e levaram para o mundo. Essa especiaria chegou na Europa. Quando essa especiaria chegou na Europa, ela teve um glamour excepcional, porque veja bem, imagina o açúcar veio e gerou uma mega transformação no nosso modo de comer, gente. O açúcar, ele alimenta, ele dá energia, ele
da alegria, ele preserva. O açúcar, ele é, assim como o sal, um ótimo preservativo de alimentos, assim, né? Você consegue colocar esse produto no alimento de forma que ele possa ser guardado. Isso é uma revolução, porque não existia energia elétrica, então os alimentos eles precisavam ter um processo, né, de salgar, de adoçar, como é que falo? De secagem para que os alimentos não estragassem e pudessem ser comidos depois. Então foi uma grande revolução. Mas lá no século XVII, na verdade no século XV, que o açúcar realmente tomou uma proporção industrial, né? Lá na Europa, quando ela apareceu, ela teve status de glamour, de especiarias, era luxo, inclusive era caríssimo o açúcar, né? Porque só os grandes ricos, inclusive, era status você dizer que você tinha o açúcar para comer. Depois, no século XV, mais ou menos, onde começou esse processo de industrialização, o plantio da cana começou a ser feito especialmente para a produção do açúcar, o açúcar virou algo mais comum, mais acessível e deixou de ser uma especiaria, mas não deixou de ser importante, principalmente no processo industrial, onde as grandes empresas, as grandes indústrias começaram a utilizar de forma muito significativa o açúcar no processo de industrialização dos processos de processamento, né, de guarda, a palavra não está vindo, que você falou? Preservar os alimentos. Então, isso tudo foi um boom na culinária, né? Não só na indústria alimentícia, mas também na culinária. Então, os doces, os bolos, os pães, imagina tudo que se podia fazer com o açúcar. E o açúcar surgiu numa década de magia, né? Veio a Coca-Cola, as grandes indústrias alimentícias fizeram com que o açúcar, algo realmente de muita importância para a humanidade, se tornar ainda mais importante. E aí tudo começou a ser problemático a partir daí, porque o consumo alimentar começou a ser muito fácil e acessível, porque os alimentos estragavam menos, porque os alimentos eram mais saborosos, porque os alimentos eram mais acessíveis. E aí tudo começou a gerar problemas na saúde pública. Bom, por que na saúde pública, Alessandra? Porque as pessoas começaram a engordar com realmente todo esse caminhar da nossa evolução. O processo industrial, a evolução do homem, deixou ele menos ativo e automaticamente mais alimentado. Então, o acesso à alimentação gerou obesidade, gerou sedentarismo nas pessoas e o índice de morte, de doenças relacionadas a esse tipo de problema, que é a obesidade e sedentarismo, começou a alertar a equipe, né, o grupo científico, as palavras hoje não estão vindo, a comunidade científica, a comunidade médica, e os médicos começaram a sinalizar que um dos problemas, olha só que legal não, né, que interessante, que um dos problemas, isso no auge da industrialização do açúcar, no auge da industrialização do fast food, no auge da industrialização dos enlatados, onde tudo tinha açúcar, né? E aí os médicos começaram a alertar, olha, o açúcar é um problema, porque depois do açúcar, o açúcar tem grande quantidade de calorias, e isso é preocupante, porque as pessoas estão ficando obesas, as pessoas estão ficando sedentárias com a evolução da sociedade, e as pessoas estão morrendo de infarto, estão tendo diabetes, estão tendo AVC, e surgiu os primeiros sinais aí de que o açúcar era algo preocupante e nocivo à saúde. E aí vira uma guerra industrial e farmacêutica também, né? Bom, vou abrir um parênteses e contar para você o que é o açúcar. Já falei no início, o que é o açúcar, né? Antes da gente avançar, eu preciso que você tenha esse olhar. O açúcar é um produto, uma molécula retirada da cana-de-açúcar, né? Onde ela contém uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Então, ela tem glicose e frutose. Veja bem, a frutose é uma molécula, é o açúcar da fruta, porque a cana-de-açúcar é considerada uma fruta.
A glicose é uma molécula dos carboidratos. Isso, os vegetais, os legumes, né? Mais o que? Os cereais, tudo isso tem o quê? Glicose. Veja bem, falei só coisas teoricamente saudáveis. Os vegetais, os legumes, os cereais têm o quê? Glicose. E a frutose é o açúcar da fruta. Então, por que o açúcar é algo tão nocivo assim, já que ele é formado por moléculas derivadas de produtos altamente saudáveis, né? Que são os cereais, os vegetais, as frutas, etc. e tal. Bom, a primeira coisa que você tem que guardar aí na sua memória é que o açúcar, nesse formato branquinho que a gente conhece, ele é refinado. E quando ele passa por esse processo de refino, ele é adicionado cal e enxofre. E neste processo de refino, ele também perde todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais da fruta cana-de-açúcar. E aí só fica o quê? Só fica nada de vitamina, nada de minerais, nada de nada, e só fica a molécula ali de glicose. Bom, e aí o que acontece? Até aí tudo bem. Açúcar é vilão, não é vilão? O que acontece, né? Será que ela é tão vilã assim? E aí, né? Açúcar é uma célula de glicose, é uma célula de frutose. Todas as frutas geram, né? Frutose, tem a sacarose. Então, o que tem de ruim nisso? O de ruim, na verdade, é que tem dois motivos importantes para a gente se preocupar com o açúcar. O primeiro, que o refino do açúcar já tira as qualidades dela e deixando só as calorias. Mas a gente sabe que calorias são coisas diferentes, né? Tem caloria da fruta. Quando você come uma fruta, você está absorvendo nutrientes, sais minerais. Quando você come o açúcar, nem sempre não. Só o açúcar você não absorve isso. Além de tudo, ele tem potencial diferente. Então tem duas coisas importantes que precisa ser olhado para o açúcar. E aí a gente vai chegar por que é tão difícil viver sem açúcar. Antes de falar do sistema molecular, do que o açúcar faz no nosso metabolismo, teve um artigo publicado há um tempo atrás, onde levantou a bandeira de que o açúcar era algo tão viciante como as drogas ilícitas, por exemplo, como a heroína, como a cocaína. E aí também a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica veio com esse boom, né, de informação e uma guerra fantástica e louca. Acho que fantástica não é a melhor palavra para dizer, mas que trouxe muitas informações distorcidas com relação a isso, e algumas pessoas também geraram informações fragmentadas desse contexto, gerando dúvidas sobre o que é esse açúcar, como é que funciona, né? Então, esse artigo, gente, ele na verdade ele foi feito por uma equipe muito profissional, aonde fizeram testes com ratos. E realmente o açúcar ele tem uma associação no sistema nervoso central que gera uma associação, que foi o que foi tentado fazer, né, da leitura desse artigo. Algumas pessoas leram com esse intuito de ver dessa forma, porque o que acontece? O açúcar no cérebro, ele estimula uma área específica no cérebro, que é a nossa área de recompensa. Assim como outras coisas, por exemplo, a emoção, um abraço, um beijo, a corrida, um chocolate, são sensações que são estimuladas no nosso sistema nervoso central, essa área, assim como as drogas. Então, as drogas, as emoções, todas elas são processadas nesse sistema, que é o sistema límbico, que é o sistema do hipocampo, do hipotálamo. É uma região responsável pela liberação de dopamina e também a sensação e as nossas emoções. As nossas sensações e as nossas emoções são processadas numa região específica do cérebro. E o açúcar, quando você come o açúcar, seja ele de forma direta ou indireta, por exemplo, como o chocolate, ele traz esse estímulo tanto na liberação de dopamina, quanto todo o processo de recompensa. Então, guarda essa informação aí. Mas aí, Alessandra, não é igual ao vício, né, da cocaína, como foi tentado comparar? Não, gente, o vício tem um processo extremamente diferente, não funciona assim.
Então, se você já ouviu isso, eu já vou desmistificar para você, já vou dizer para você que não é a mesma coisa. Você pode comparar a sensação de comer um açúcar ou um chocolate a um abraço, a 20 minutos de corrida. Você pode comparar a sensação, tá? A liberação de dopamina, isso acontece. Mas por que o açúcar ele foi tão fortemente impactado nesse contexto? É porque na pesquisa, os ratinhos, eles tinham a cocaína e o açúcar para eles escolherem. E no processo de escolha, eles escolheram um açúcar. Então, quem não leu o artigo até o final, já interpretou que a escolha do ratinho para o açúcar significava que o açúcar era mais viciante do que a cocaína. E isso não é verdade. Tem uma informação muito importante que faz com que a gente quase compreenda tudo o porquê a gente não consegue ficar sem o açúcar, que é o tempo de reação do nosso cérebro com relação ao recebimento desse açúcar na nossa vida. Então, olha só, quando a gente come o açúcar, o nosso cérebro só demora 2 segundos para que essa informação chegue e se sinta satisfeito e recompensado. Por isso, quando a gente come uma colher de doce, você imediatamente já quer colocar outra colher, porque da mesma forma que ela chega no nosso cérebro, ela já causa a reação de que ela quer de novo. Ou seja, é um prazer imediato, instantâneo e que gera essa necessidade do seu corpo dizer, quero de novo. Por isso que é tão desafiador a gente começar a comer um doce e resistir antes de comer um montão. Esse já é um dos motivos que é tão difícil não comer açúcar, viver sem o açúcar. O tempo de reação, de estímulo do nosso sistema nervoso central diante do açúcar é muito rápido. E a sensação de recompensa que o seu sistema libera em você é muito rápido. E aí você sempre quer mais, porque o nosso corpo, ele é trabalhado dessa forma. Então você faz alguma coisa, ele automaticamente percebe o que é risco, foge, percebe o que é bom, quer de novo. O nosso sistema nervoso central funciona assim. E a nossa querida açúcar, ela vai direto no sistema de emoção e faz todo esse balacobaco aí com a gente. Então, você já entendeu um dos motivos. Bom, Alessandra, um dos motivos que eu não consigo ficar sem açúcar é porque ela realmente estimula a sensação de prazer, de satisfação, libera dopamina e aí eu quero de novo. Mas e aí? Por que a gente não consegue ficar sem o açúcar? Bom, antes de falar a segunda coisa por que a gente não consegue ficar sem o açúcar, eu vou dizer para você o risco de você comer açúcar. E por que é tão preocupante e tão perigoso você comer o açúcar na forma mais simples dela, na forma processada dela, que é esse açúcar cristalizado, ou o açúcar orgânico, será que é orgânico mesmo, ou o mel, ou vamos falar aí, açúcar mascavo. Então, por favor, vamos também fazer um pacotinho. Todos esses são açúcar, mel, melado, açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar, fala aí, os milhares de açúcar que existem, todos eles são açúcares da categoria açúcar. A única diferença é que menos processado tem um pouco mais de nutriente, mas açúcar é açúcar. Então qualquer coisa que eu falar agora sobre insulina e açúcar serve para qualquer desses açúcares, inclusive os adoçantes naturais, caso eles tenham um processo de liberação de açúcar no seu sangue, pode ajudar também, pode comprometer também esse processo. Os adoçantes artificiais, eles são extremamente químicos e aí não gera glicose, não libera glicose no seu organismo. Alguns açúcares, estévia da vida, outros açúcares que são ditos orgânicos, eles vêm da fruta, do mesmo jeito, vêm ou da beterraba, ou de várias frutas aí que eu não sei o nome de todas, mas são uma diversidade enorme, são açúcares com potencial de caloria menor, mas são açúcares. E por ter potencial de açúcares menor, automaticamente
realmente impacta o seu sistema em termos de liberação de glicose e de insulina menor, é verdade. Mas também tem uma coisinha do adoçante que a gente vai falar sobre isso aqui ainda hoje. Pelo menos eu vou tentar, se der tempo. Bom, então açúcar é açúcar. Toda vez que você come açúcar, e isso é uma rotina, esse açúcar, né, no modo bolo, no modo industrializado, no modo pizza, no modo açúcar de colocar no leite, que não seja a frutose, ok? Você está elevando o seu nível de insulina. Quando você leva o seu nível de insulina, ela também cai muito rápido. E esse looping de você aumentar a sua insulina, chega uma hora que a insulina ela fica sempre alta. Como ela fica sempre alta, a insulina ela é um hormônio que regula o controle da glicose. E aí ela para de controlar a glicose. E aí o que acontece? Você pode desenvolver diabetes, você pode desenvolver doenças relacionadas à diabetes e você pode desenvolver também AVCs, porque o acúmulo de açúcar, você fica com acúmulos de açúcar no sangue, esse acúmulo de açúcar, de cristais de açúcar no sangue, vai ter vários outros comprometimentos ao seu sistema cardiorrespiratório, à sua saúde, e você vai engordar um pouco mais. Então, independente da caloria, porque uma das coisas que o hormônio insulina faz é regular também a gordura. Quando você está com a insulina muito alta o tempo inteiro, além dela não metabolizar a glicose, ela começa a produzir gordura no seu organismo e você começa a engordar. Então, estar com a insulina sempre alterada por você comer insulina alterada não significa ter diabetes. É você estar sempre consumindo produtos com açúcar, tá bom? E aí guarda aí para as maravilhosas que acham que não comem açúcar, que eu tenho uma diquinha importante para vocês, tá bom? Então, gente, adoçante. Fechou o envelope do açúcar, então é super preocupante ficar comendo os produtos que têm muito açúcar, caloria, elas são diferentes. Então, calorias são calorias em termos quantitativos, mas a caloria de um cubinho de açúcar é diferente da caloria de uma maçã. Por mais que seja ali glicose, tem ali glicose do mesmo jeito. Mas uma maçã você tem caloria em forma de água, de sais minerais, de proteínas, de vitamina. Na caloria do açúcar você só tem a formato de açúcar. Essa quantidade de açúcar gera picos de insulina. Esses picos de insulina consistente, porque tudo você vai perceber que tudo tem açúcar. E aí eu já vou entrar nesse assunto que tudo tem açúcar. Às vezes a gente fala, mas eu não como açúcar. Você pode não comer açúcar em formato cristal. Você pode não comer açúcar em formato em grãos. Mas se você come industrializados em excesso, ou mesmo industrializados, de qualquer forma, isso tem açúcar. Porque o que aconteceu? Naquela revolução de dizer que o açúcar era o grande vilão da parada, e surgindo várias discussões também começaram a provar, olha, o açúcar não é tão vilão assim, o cara é legal, ele é só glicose e frutose. E o que aconteceu? Realmente, quando os adoçantes surgiram, houve uma diminuição do consumo do açúcar e a população não passou a emagrecer ou se tornar mais ativa ou morrer menos por problemas de obesidade e sedentarismo. E aí a indústria alimentícia provocou um outro movimento, que era quem era culpado pelas mortes, pela obesidade, pelo sedentarismo, era a gordura. Mas quando você tira a gordura do alimento, o que acontece com o sabor dos alimentos? Ele perdia o sabor dos alimentos. E aí o que ele fez para que voltasse o sabor dos alimentos? O açúcar. Alessandra, mas eu olho no rótulo lá da minha picanha manufaturada, não sei o que, no barbecue, não está escrita lá açúcar. Está escrito de outras formas, porque o açúcar virou milhares de nomes estranhos, químicos, que você não consegue identificar, mas ali sim tem açúcar, e um monte de açúcar. Você iria se surpreender pela quantidade de açúcar que tem na massa do bolo, na massa do pão, na massa do sorvete, na massa
tudo isso tem um volume enorme para ter sabor, para tudo que você come tá aqui, que gostoso esse pão, esse gostoso desse pão maravilhoso. Tem um açúcar ali, em outros nomes, com outros formatos, para dar aquele sabor fantástico que você está saboreando e acha que não tem açúcar, né? Então, o carboidrato é glicose. Quando você quebra o carboidrato, ele é glicose. Glicose é o que, maravilhosa? É açúcar. Então, a percepção que a gente tem de que a gente não come açúcar ou que come pouco açúcar vai depender muito da quantidade de alimento que você faz o quê? Desembrulha. Então, se você desembrulha muito os seus alimentos, a possibilidade de você comer muito açúcar é enorme. Tem sido publicado muitas vezes e eu acho que é um exercício muito legal. Esses comparativos de embalagem, assim, né? As pessoas sempre pegam um biscoito, pacotinho de biscoito fit, e aí coloca ali a quantidade de açúcar que tem naquele biscoito e fala, olha, mas como assim? Ele é fit. Ele é fit porque ele tem fibra, porque ele tem algumas outras coisas que para a indústria ele é considerado fit, porque às vezes simplesmente porque tem cereal, porque tem fibra ali dentro. Mas a quantidade de açúcar, porque fit não significa que não tem açúcar, a não ser que ele diga que não tem açúcar, mas que tipo de açúcar essa é que ele está dizendo, a gente também não sabe. Então você se surpreenderia ao saber, e agora você sabe, a quantidade de açúcar que todos esses alimentos têm. Então, o que a gente precisa fazer é fugir desses alimentos radicalmente, porque sim, 2 motivos gigantescos que é tão difícil a gente ficar sem o açúcar. O primeiro, os 2 eu já falei. O primeiro é o acesso à industrialização dos nossos alimentos. Então, mesmo nos lugares onde a gente não imagina que tem açúcar, lá está açúcar. Então, comendo esses alimentos constantemente, diariamente, em todas as refeições, aquele processo de insulina alta o tempo inteiro, estimulando o seu corpo a produzir insulina, é constante. E aí você, puxa vida, eu não engordo, mas eu não como nada, eu não tomo açúcar no café, eu não tomo açúcar não sei onde, mas você come um monte de outras coisinhas processadas que estão lá embutidos, os açúcarzinhos, e você não está sabendo. Então esse é o motivo número 1, que é super difícil você viver sem o açúcar, porque você vai precisar fazer realmente uma escolha poderosa para você ficar sem açúcar, que é desembrulhar a comida, descascar a comida e não desembrulhar a comida, tudo bem? Essa é a única forma de você superar o desafio, o primeiro item, que é ficar sem, realmente achar e acreditar que você está vivendo sem açúcar, é você fugir dos industrializados. Até as comidas salgadas maravilhosas, eu tô falando para você. Eu não tô falando de torta, eu não tô ali tem uma abundância, eu não tô falando de sorvete, eu não tô falando de não, eu tô falando de carne, eu tô falando de hambúrguer, eu tô falando de produtos salgados, né, que você come, que o seu paladar, salsicha, salame, vai falando aí, todos os embutidos possuem açúcar. E aí você fala, poxa, mas é salgado, mas ali tem a maravilha da açúcar utilizada de uma forma, porque açúcar é uma maravilha. Eu vou dizer por que eu tô falando que açúcar é uma maravilha. Ele está pintado como vilão, mas ele não é tão vilão assim. É o que eu acho, pelo menos, tá bom? Então, fique atenta a esse assunto. Bom, a Alessandra já falou qual é o motivo que a gente não consegue ficar sem açúcar. Um dos motivos é esse, tá bom? E você já sabe o que você tem que fazer. Desembrulhar mais, descascar mais e desembrulhar menos. E o outro realmente é uma relação fisiológica, que é o que eu falei com relação à recompensa. Realmente, todas essas comidas que têm no seu componente, ou de forma direta ou indireta, que tem o açúcar, ele faz esse efeito imediatamente. Quando o alimento entra em contato com a nossa papila gustativa, de forma imediata após o início da mastigação, o seu cérebro vai sentir as moléculas do açúcar
que vai direto no seu sistema nervoso central, te informando, te dando aquela sensação maravilhosa de prazer e satisfação, e mais estimulando a sua recompensa, tipo, dê mais uma colherada, mais uma garfada, porque isso é bom, além de liberar a dopamina, porque faz parte desse sistema liberar a dopamina quando ele recebe a informação de satisfação. Então, o açúcar é super poderoso. Então, da mesma forma que ele é rápido para informar, o efeito acaba rápido, gerando esse rebote imediato de que você quer comer mais. Então, esse é o outro grande motivo que é realmente muito difícil. O que você tem que fazer? Evitar a primeira colherada. Então, se você não tem comportamento para comer só uma colherzinha, não começa, porque o seu sistema vai trabalhar ali, ó, com poder químico para que você coma mais uma colherzinha de açúcar. Bom, para fechar, que o nosso tempo já terminou, eu nem olhei se a gente tem mensagem. Eu vou dizer para vocês que o açúcar não é vilão, na minha opinião. Tudo bem? Surgiram milhões de açúcares, né? Açúcar orgânico, açúcar isso. Eu já falei para vocês, e aí vocês abandonam isso da sua cabeça. Eu tô comendo mel, não como açúcar, é açúcar maravilhosa. A única diferença é que tem vitamina, e o mel, você tem que ter muito cuidado de onde você compra o mel, porque pode ter contaminação ali que é mais perverso do que as vitaminas que ele mesmo tem. Então nem todo mel é muito legal. Se você comprar aquele mel industrializado do supermercado, você esquece, porque ali tem toneladas de açúcar mesmo, tá? Não é mel nunca verdadeiro. Então, mas eu não quero falar do mel. Então, maravilhoso, ó. Açúcar é açúcar. Qualquer açúcar que você colocar no seu prato, ele vai gerar esse up na sua insulina. Então, reduzir o açúcar é super importante. Se ele veio da goiaba, da beterraba, da cana-de-açúcar, de onde for, ele tem frutose e tem glicose. E aí, gente, açúcar é açúcar. Então, o que eu faço, Alessandro? Usa menos. Não, vou usar adoçante. Eu só uso adoçante, não uso açúcar. Gente, adoçante já está comprovado. Primeira comprovação do adoçante. Não tem prova que ele causa câncer, tá? Então, houve esse momento na indústria, talvez as coisas já mudaram. Até onde eu estudei, não tem comprovação e não é verdade. Pelo menos essa é a verdade deste momento. Se você tem uma informação diferente da minha, manda para mim que eu vou adorar saber. Mas até onde eu pesquisei, eu não consegui encontrar, na verdade, eu encontrei vários artigos publicando dizendo que não era verdade, que não conseguiram comprovar que os adoçantes provocam cânceres, que foi uma onda que surgiu logo que os adoçantes começaram a surgir, logo depois começou a aparecer, porque os ratinhos que eram testados lá para saber, eles começaram a ter câncer no pâncreas, e aí eles já associaram com uma leitura muito reduzida, a indústria é um negócio perverso demais. E aí usa essa informação da forma que é conveniente. Então, o adoçante não causa câncer, mas ele tem um dano muito importante, que é destruir as bactérias boas do nosso estômago, né? Do nosso intestino ali, de todo o nosso sistema, que é super importante para a gente. Então, ter um intestino, né? Falei estômago, mas ter um intestino saudável é muito importante. E isso já foi comprovado, que todos os adoçantes, alguns mais, outros menos, provocam uma destruição das bactérias boas do nosso intestino, que vai prejudicar, ter vários prejuízos, inclusive estufamento. Tem muita gente que reclama, nossa, eu tenho estufamento, tenho muitos gases, minha barriga está sempre inchada. Tá aí tomando adoçante, achando que está abafando, que está comendo menos caloria, mas na verdade está prejudicando a sua saúde, porque a absorção dos nutrientes, a qualidade do alimento que você está botando para dentro não está conseguindo ser absorvido, e você está prejudicando a sua saúde porque está tomando adoçante às vezes demais. Então fique atenta também a essa modinha de colocar adoçante em tudo, xilitol, stevia e blaco. Sabe o que é melhor? Vou dizer para você o que eu faço.
eu coloco menos açúcar em tudo que eu faço, mas eu uso açúcar. Aí se você quer usar açúcar de coco, açúcar de não sei o que lá, aí é você, seu bolso, seu orçamento, mas sabe que açúcar é açúcar e em termos calóricos ele vai trazer o pico de insulina da mesma forma que qualquer outro açúcar, seja ele bonzinho orgânico, seja ele não, porque não são orgânicos, tá bom? São naturais e natural por natural. O açúcar da cana-de-açúcar também é natural. Quando ele é muito refinado, ele perde os nutrientes. Quando ele não é refinado, ele mantém ali alguns nutrientes importantes para a nossa saúde. Mas açúcar é açúcar. Então, o que eu vou dizer para você? Reduz não só o açúcar que você vai fazer seu bolo. Eu coloco 30% do açúcar da receita, eu faço bolo de cenoura aqui em casa, adoro bolo de cenoura, eu uso açúcar. Qual açúcar? Aqui tiver na minha casa, se eu tiver o açúcar branco, eu uso o açúcar branco. O que eu faço? Coloco 30% do açúcar que a receita propõe. As receitas de bolo são ótimas, mas elas tendem a querer adoçar demais e a gente não precisa disso. Fiz ontem um bolo com 30% do açúcar que eu precisava, que a receita falava. Meus filhos nem notaram, o bolo ficou ótimo e adoçado com açúcar. Então, diminua a quantidade do controle da açúcar que está na sua governança. E o que não está na sua governança são as coisas que estão encaixotadas e embaladas no supermercado. Aí o que eu posso dizer para você, fuja deles o máximo que você conseguir. E a gente consegue ficar longe deles muito mais do que a gente imagina que a gente precisa mesmo, tá bom? A facilidade tem um preço caro e pode ser na sua saúde, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso o papo com vocês. Confesso que eu tô esquecida hoje, porque tô ali com a cabeça um pouco nas meninas também. Já vocês me perdoem aí as falhas das minhas memórias. Deixa eu ver aqui, ó. Robertinha fala: só compramos o Demerara e faço também bolo de banana com passas. Que adoça, não precisa de açúcar. Isso aí sim, né, a Robertinha? Perfeito. Olha, como eu falei com você, você pode botar o Demerara, porque é uma questão de escolha sua, tá bom? Mas lembra que o açúcar Demerara é açúcar do mesmo jeito, tudo bem? Alguns têm um potencial de adoçar mais, né? Eu não sei se eu acho que é o Stevia. Acho que o Stevia tem 50 vezes o poder de adoçar. E aí, automaticamente, você precisa colocar menos, se eu não me engano. Porque são tantos adoçantes, gente, que eu fico até embananada. E eu tomei a decisão de que aonde eu preciso colocar o açúcar, porque bolo sem açúcar, não, né? Alguns bolos bolo de banana com passas não precisa de açúcar, porque a banana já traz o doce e a passas é fantástico. Passa e ameixa e banana são frutas maravilhosas para você trazer o doce natural sem precisar colocar nenhum tipo de açúcar. E aí sim, ele é frutose. Lembrando que tem açúcar sim. E olha, para a gente fechar o balacobaco aqui, tudo que a gente come vai degradar em glicose, tá? Porque o nosso corpo, ele só entende glicose e ATP. Então, tudo que a gente come vai se transformar até as gorduras. Vai entrar no processo de lipólise, quebra da célula de gordura, até chegar na glicose. Mas é glicose. Então, quando você está diante de um bolo sem açúcar, com banana, com passas, com ameixa, seja lá qual for, um bolo fit com óleo de coco, com até xilitol, né? Porque, vou fazer um bolo sem açúcar mesmo, vou botar xilitol, que é um adoçante culinário, babá. E aí você come 4, 5 pedaços. Não adiantou nada, porque o volume do carboidrato que você comeu com 4 fatias de bolo vai ser suficiente para te dar um pico de glicose, porque, como eu falei, lembra a glicose? A glicose vem de onde? A glicose vem dos vegetais, dos legumes, dos carboidratos. Farinha é carboidrato. Então, se você degrada de outra forma a glicose, você vai ter pico de insulina do mesmo jeito.
não precisa consumir o açúcar no formato direto dela. Qualquer forma de aumento de carboidrato, que vai gerar açúcar instantâneo no seu corpo e carboidratos simples, como pães, bolos, são carboidratos que são facilmente degradados e viram açúcar muito rapidamente. Então, qual é o grande problema? Eu vou fechar, que eu preciso ir. Qual é o grande problema da grande maioria das pessoas? Faz um bolo lindo, com menos açúcar, ou com xilitol, e come um bolo inteiro numa tarde. Então, bolo é para ser comido uma fatia e nada mais. Um dia come outra fatia e nada mais. Então é isso, equilíbrio. Para a gente fechar, o equilíbrio, o açúcar não é vilão. O que a gente precisa é ter equilíbrio, tá bom?